Fui convidado para compartilhar uma palavra com os irmãos nessa noite. Me sinto muito privilegiado em compartilhar, a palavra do Senhor. O pastor Danilo não pôde estar aqui. Semana que vem estará aqui conosco novamente. Amém? Uma bênção, meus irmãos, é uma bênção. Sabe, eu queria, nessa noite compartilhar com você. Eu creio que é de fato uma palavra de Deus para nós. Sabe, não é uma palavra natural, um conhecimento intelectual, mas uma palavra da parte do Senhor para nós aqui nessa noite. Sabe, eu quero compartilhar com você uma chave. Sabe, é uma chave de algo que eu considero fundamental, para nós. É fundamental. Inúmeras vezes o pastor Danilo tem compartilhado conosco. Nós temos replicado essa mesma mensagem nas células, todas as semanas. E talvez, muitas das vezes você ainda não tem clareza acerca dessa mensagem. Talvez seus olhos ainda não foram totalmente abertos, acerca da revelação dessa mensagem. Ou talvez, quiser colocar o David, o tema, eu vou falar sobre descanso. Mas talvez você falou, eu já ouvi tantas vezes acerca do descanso. Sabe, tantas vezes eu já entendi, eu já recebi dessa palavra. Mas, sabe, meus irmãos, talvez você se esqueceu. Talvez a luta que você possa estar enfrentando, o problema que você possa estar passando nesses dias, talvez cegou você. Talvez cegou o seu entendimento. Sabe, eu não sei como é o seu dia a dia, a sua agenda, como tem sido a sua rotina. Eu acredito que não muito diferente da minha. Sabe, seus dias estão corridos, não é verdade? Nós temos vivido dias corridos, é verdade ou não, meus irmãos? Sabe, talvez você também tenha se sentido assim. Sabe, dias tão cansados, sabe, tão sobrecarregados, sabe, você tem se envolvido em tantas demandas. E quando você se depara, com a sua agenda, com o seu dia, com a sua semana, você fala, eu estou tão esgotado. Sabe, parece que eu estou tão sobrecarregado, parece que os dias têm passado e eu não tenho tido, sabe, segundos de descanso. Talvez sua casa tenha te demandado tantas coisas, seus negócios, sabe, as coisas talvez que da igreja, também seus filhos, eu não sei. Mas eu quero dizer para você, Deus tem uma palavra poderosa para você nessa noite, amém? Você está com o coração aberto para receber essa mensagem? Amém? O Senhor tem uma palavra para nós nessa noite. Sabe, essa palavra mexeu comigo essa semana, eu falo, uau, essa palavra é para mim. Sabe, essa palavra é para mim primeiramente. Eu creio que não somente para mim, mas para nós como igreja essa palavra. Sabe, antes de entrar propriamente acerca dessa palavra, eu preciso compartilhar com vocês algo. Sabe, nós precisamos, meus irmãos, sabe, estudar a palavra de Deus e procurar a raiz das coisas. Sabe, procurar a raiz. Você já viu que é comum no nosso meio nós passarmos por algum problema, alguma dificuldade, algum desafio, e você começa a perguntar, nossa, como que eu resolvo esse problema? Como que eu soluciono essa situação? Por que aconteceu comigo? Ou por que comigo, Deus? E você, às vezes, quer encontrar uma solução, encontrar os efeitos desse problema que você está enfrentando, mas muitas das vezes nós não paramos para identificar a raiz. Qual que é a raiz do meu problema? Aonde está a fonte, a essência, que culminou toda essa situação que eu estou passando? Sabe, nós precisamos perceber, meus irmãos, na nossa vida, o que Deus planejou para mim? Você sabe, o que Deus planejou para você? Você tem clareza dessa verdade? Se eu te perguntasse agora, o que Deus planejou para você? Qual seria a sua resposta? Seria algo genérico, não sei. Sabe, mas nós precisamos entender o que Deus planejou para cada um de nós. Você sabe muito bem, Deus planejou todas as criaturas da terra, amém? Você crê que Deus criou tudo? Ele criou todas as criaturas da terra. E cada criatura que Deus formou, Ele criou, sabe, Ele planejou um lugar para essa criatura habitar. Sabe, Ele criou um lugar para essa criatura viver, amém? Mas não somente isso. Deus não criou apenas um lugar para essa criatura viver, sabe, mas Ele criou também uma maneira dessa criatura, dessa criatura viver. São dois
pilares diferentes. Deus criou um lugar, mas Ele criou também uma maneira de nós vivermos, amém? Muitas das vezes, né, você percebe a sua vida, você fala, Wellington, parece que tem áreas da minha vida que não rompem, áreas da minha vida que eu não percebo sucesso. Sabe, eu corro, eu trabalho, eu me esforço, eu pago o preço, né, o resultado, mas parece que, né, não acontece, não flui. Sabe, meus irmãos, eu quero com muito amor e carinho. Talvez é porque você está insistindo em viver de uma maneira diferente pelo qual Deus criou você. Você sabe muito bem, Deus, quando você tira um peixe de uma água, sabe, ele vai ficar se debatendo, né, até morrer. Ele não consegue viver fora desse ambiente. Um pássaro, né, por exemplo, né, algumas pessoas aqui têm em casa, né, colocam pássaros, né, dentro de gaiolas, mas, sabe, meus irmãos, não foi ali o lugar que Deus planejou para os pássaros viverem. Né, uma planta da mesma forma, você arranca, né, uma planta, né, da terra, o resultado dela é a morte. Mas eu quero te perguntar acerca de mim, de você, sabe, acerca do homem. Qual que é o lugar que Deus planejou para eu e você nós estarmos? Sabe, meus irmãos, eu quero falar para você. Sabe, o homem foi criado para viver diante da presença de Deus. Sabe, nós somos formados, planejados, sonhados para viver num lugar. Sabe qual que é esse lugar? É a presença de Deus. Sabe, eu ouso dizer para você, meus irmãos. Sabe, o mundo lá fora está um caos. Sabe, o mundo está um caos. Sabe por que o mundo está um caos lá fora? Porque é um mundo sem Deus. Sabe, um mundo fora da presença de Deus. Por isso é esse caos todo. Sabe, esse desarranjo todo no mundo ali fora. Sabe, quando nós desconectamos da fonte. Sabe, quando nós desconectamos da essência pelo qual Deus nos criou. Sabe, tudo desarranja. Sabe, quando nós fugimos, né, dessa conexão com Deus. Sabe, um desarranjo acontece na nossa vida. Acontece na nossa família. Acontece nas nossas emoções. Sabe, acontece no nosso ministério, na nossa vida financeira, todas as áreas. Sabe, nós precisamos, de fato, meus irmãos, ter clareza. Nós precisamos estar conectados com a fonte de vida, que é Cristo Jesus. Sabe, quando nós estamos conectados com Ele, sabe, as coisas fluem de uma maneira natural. Sabe, a boa notícia que eu quero contar para você, quantos aqui já aceitaram o Senhor Jesus como Senhor Salvador? Sabe, a Bíblia, ela é tão graciosa, meus irmãos, que ela fala para mim e para você que, né, quando nós aceitamos Cristo Jesus, nós somos conectados novamente com Cristo, com Deus Pai. Sabe, quando nós aceitamos o Senhor, nós fomos enxertados na videira verdadeira, nós estamos ligados e conectados com o Senhor, amém? Mas eu quero abrir seus olhos para algo mais profundo ainda. Sabe, não basta você estar conectado com o Senhor. Sabe, não basta você viver nesse ambiente da presença de Deus. Você precisa viver a maneira que Deus projetou para mim e para você vivermos. Você sabia disso? Então eu usei aqui alguns exemplos. Você sabia que, né, Deus, quando Ele criou o peixe, Ele não queria, o plano dele não era só, olha, eu quero que esse animal viva, né, de uma maneira aquática, né, na água. Não. Não era só uma questão de ambiente. Sabe, Deus queria que aquele peixe na água, né, estivesse nesse ambiente, mas que ali ele nadasse. A mesma coisa, né, em relação aos pássaros. Sabe, o Senhor nos criou eles simplesmente para ser livres, mas para que eles voassem. Mas ainda, né, as plantas, Deus não queria apenas que elas tivessem raízes profundas na terra, mas o propósito de Deus era que elas crescessem, multiplicassem, dessem frutos. Amém? Sabe, mas em relação ao homem, eu quero te perguntar, qual que é a maneira que Deus projetou você para viver? Sabe, qual é o estilo de vida que Deus desenhou para mim e para você nós vivermos? O Márcio, ele compartilhou aqui na abertura do culto sobre o estilo de vida que Deus tem para nós. Sabe, Deus tem um estilo de vida, sabe, uma maneira que Ele quer que nós vivamos. Sabe, meus irmãos, e o Senhor nos planejou para nós vivermos de uma maneira especial. Sabe, o Senhor nos projetou para viver uma maneira especial demais. E o inimigo, ele sabe disso. Sabe, meus irmãos, o diabo, ele sabe disso. Sabe, todo o tempo ele tenta levar você a viver uma maneira totalmente diferente pelo qual Deus criou você para viver. Sabe, o diabo, ele quer todo o tempo arrancar você do propósito pelo qual Deus quer que você viva aqui nessa terra. Você sabe,
quando Deus foi criar o homem, Deus criou o homem no último dia, no sexto dia. Amém? Quantos se lembram disso? Deus criou o homem no último dia, no sexto dia. E o primeiro dia do homem, vocês se lembram? Foi o sétimo. E o sétimo dia, a Bíblia fala, que depois que Deus criou o homem no último dia, no sexto dia, Deus fez o quê no sétimo? Descansou. Sabe aqui, meus irmãos, nós podemos perceber, sabe, um princípio espiritual muito poderoso. A Bíblia, né, desde Gênesis, ela aponta para mim e para você, qual que é a maneira que Deus quer que nós vivamos. Sabe, o primeiro dia do homem foi o dia do descanso. Primeiro dia do homem, o primeiro. Sabe, era como se Deus estivesse falando para Adão, Adão, olha, né, eu estou te criando, eu te formei, mas você não tem que fazer nada. Sabe, tudo está pronto, eu já fiz tudo. Sabe, eu quero só que você se deleite no que eu fiz, que você se deleite na minha criação. Sabe, a obra está consumada para você, Adão. Sabe, descansa. Eu quero que esse seja o seu estilo de vida. Sabe o que é poderoso, meus irmãos? E você vai se lembrar? No Velho Testamento, Deus estabeleceu um dia de descanso. Era o sábado. Então, na lei de Moisés, todo sábado era sagrado. Sabe, ninguém poderia trabalhar, ninguém poderia ir para o campo, ninguém fazia nada. Porque, o homem pecou, saiu do Éden, mas Deus ainda fez questão de estabelecer o propósito. Olha, eu quero que você descanse. Eu quero que você descanse. Sabe, se já não bastasse esse dia sagrado, o sábado, a Bíblia fala para nós também que, né, a cada 7 anos, o povo e a terra deveriam descansar. Sabe, o povo plantava, colhiam, guardavam em celeiros, né, por 7 anos. Mas, né, no 8º ano ali, a Bíblia fala, dá uma ordem. Olha, vocês vão descansar por 1 ano. Uau! Quem gostaria de uma férias assim? Né? Descansar por 1 ano. E, meus irmãos, olha que chocante. Né? Se já não bastasse, a Bíblia fala que havia o ano do jubileu. Você sabe o que é o jubileu? É 1 ano de folga a cada 50 anos. O 50º ano era um dia de folga para o povo. Sabe, também eles não trabalhavam, ficavam em folga. Era um dia de descanso. Sabe, era 1 ano, na verdade, de descanso. Sabe aqui, meus irmãos, você consegue perceber? Está sendo claro? Você consegue perceber a maneira que desde Gênesis, desde o primeiro dia que o homem foi formado, o propósito pelo qual Deus nos criou é para que nós entramos numa vida de descanso. Sabe, uma vida de descanso. Essa é a maneira de Deus. Sabe, nós sabemos, depois Jesus vem à terra e ele choca os religiosos. Sabe, havia ali, de fato, como eu falei para vocês, o sábado era um dia sagrado, ninguém podia fazer nada. Mas sabe o que Jesus fazia no sábado? Curava enfermos, ressuscitava, né, mortos. Ali, ele fazia milagres no sábado. Uau! Sabe, os religiosos pulavam assim, queria apedrejar Jesus, matar Jesus. Mas sabe o que Jesus, né, veio revelar para mim, para você? Sabe, ele veio falar para aquele bando de religiosos, para aquele povo, né, para nós, para mim, para você. Olha, não tem mais segunda-feira. Quero falar para você, sabe, né, o sábado simplesmente que é sagrado. Deixa eu falar para você, eu sou o sábado. Sabe, Jesus veio para anunciar, falar para mim, para você, olha, eu sou o sábado. Sabe, para nós que cremos, meus irmãos, sabe, já não tem mais segunda-feira não, não tem mais terça, quarta, quinta, né, não sextou não, na verdade é sábado todo dia. Sabe, ele é o Senhor do sábado, né, ele se intitula assim, eu sou o Senhor do sábado, eu sou o sábado de você, né, vem a mim. Sabe, essa é a verdade, né, que Deus tem para nós. Sabe, essa maneira, o estilo de vida, né, que Deus tem para mim e para você. Você consegue entender essa verdade? Amém? Amém mesmo? Sabe, o Senhor nos chamou para o descanso. Esse é o estilo de vida. Sabe, esse é o estilo de vida que Deus tem para nós. Sabe, meus irmãos, eu quero falar com você. Talvez você tenha andado no seu limite. Talvez você tenha andado, eu estou esgotado. Sabe, eu tenho andado no meu limite. Sabe, eu não tenho me permitido nem pausa, né, para descansar. Sabe, eu quero dizer para você, essa palavra é para você aqui nessa noite, amém? Sabe, essa palavra é para nós. Sabe, nós temos vivido dias tão corridos, tão corridos. Sabe, eu quero dizer para você, sabe, o Senhor quer te dar descanso nesse tempo, amém? Sabe, o Senhor quer, né, de fato, meus irmãos, gerar descanso na sua alma. Descanso na sua alma, o Senhor não te ama tanto, meu irmão. Sabe que Ele não quer te ver correndo, não.
né, desesperado, acordando, dormindo de madrugada, né, correndo para frente, para onde que tem. Olha, porque eu preciso conquistar algo, eu tenho que trabalhar, eu tenho que me esforçar, eu tenho que pagar o preço. Quer dizer para você, calma, meu irmão, calma. Sabe, você só tem uma vida para viver, e o estilo de vida que o Senhor quer que você viva aqui na terra, sabe, é uma vida de descanso, sabe, uma vida de desfrute, assim como foi com Adão, meus irmãos. Sabe, tudo estava pronto. Eu quero só dizer para você, em Cristo Jesus, Ele já preparou tudo para você também. Sabe, você não precisa ficar angustiado, sabe, desesperado, correndo de trás, né, correndo para todos os lados, em busca das coisas desse mundo. Sabe, eu quero dizer para você, sabe, Deus tem uma vida abundante, sabe, um caminho elevado para você. O preço, né, para todas as coisas, Cristo já pagou por nós, amém? Sabe, nessa noite eu queria começar essa palavra, né, ministrando e utilizando como exemplo, né, a vida e a história de Davi e Salomão. Sabe, a vida e a história, né, de Davi e Salomão. Sabe, você sabe muito bem, Davi era um homem de Deus, sabe, apaixonado pelo Senhor. Ele queria construir algo, ele queria construir uma morada para Deus. Sabe, é tão interessante nós vermos a palavra. Sabe, Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus, né? Deus tinha um elogio especial para ele. Ele foi realmente alguém que amava o Senhor, amava a casa do Senhor. Sabe, o desejo dele era, olha, eu quero construir morada. Eu quero falar para vocês, meus irmãos, sabe, ele ansiava o Senhor. A Bíblia fala que Davi, ele trouxe a arca da aliança para o centro de Israel. Ele amava, desejava o Senhor, mas ele não foi escolhido para edificar. Sabe, eu quero te perguntar, né, quero abrir um parênteses aqui, né, sobre coisas que nós edificamos. Sabe, se eu perguntasse para você, Davi quer edificar uma casa para Deus, mas eu quero te perguntar algo, né, você sabe qual que é a qualidade mais importante para edificar alguma coisa? Né, sabe qual que é a qualidade, o pré-requisito, né, mais importante para edificar? E aqui eu posso abrir para você, para edificar uma família, para edificar um negócio, a sua vida, a igreja. Qual que é o pré-requisito? Qual é a qualidade mais importante? Sabe, meus irmãos, ao contrário, talvez tudo que você já aprendeu, ou que o mundo diz lá fora, você pode pensar assim, é trabalhar duro demais. Sabe, é se esforçar demais. Sabe, é ter um trabalho, né, muito rigor. Eu tenho que ter desenvoltura, experiência, para construir algo de fato prevalecente, relevante aqui nesse mundo. Mas eu quero dizer para você que não, sabe, né, eu quero dizer que não, ainda que todas essas coisas de fato pareçam importantes, essa não é a maior qualidade. Eu quero mostrar isso para você com o exemplo de Davi, né, assim como eu mencionei, Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. Sabe, certo dia, ele tem uma ideia, ele fala, olha, eu quero edificar uma casa para Deus, eu sou rei, eu moro em palácios, mas Deus não tem um lugar para morar. Sabe, Deus não tem uma habitação para estar presente. Sabe, o rei Davi, então ele chama o profeta Natã. Ele fala, Natã, sabe, eu quero construir uma casa para Deus. Eu quero construir uma habitação para o Senhor. Sabe, esse é o desejo do meu coração. Tão interessante, meus irmãos, que Davi, ele toca no coração de Deus. Deus nunca tinha falado para o homem que o desejo dele era morar dentro de mim e de você. Sabe, o desejo do Senhor é estar no meio da sua criação, dentro de nós, sabe, todo o tempo no nosso meio. A Bíblia fala lá, né, que no Éden, o Senhor tinha com Adão, todos os dias na viração do dia. Sabe, esse era o desejo de Deus, sempre foi o desejo de Deus. Mas Davi conhece, falou, eu quero fazer morada para o Senhor aqui na terra. Mas, sabe de algo, meus irmãos? O Senhor não permite. Deus fala, né, através do profeta Natã, fala, olha, né, eu sei que é o desejo do coração de Davi construir um lugar para mim, mas ele não vai construir. Né, fala para Davi que eu vou dar para ele um filho, e esse filho, ele sim vai construir. Sabe por quê? Porque Davi, ele é um homem de sangue, é um homem de guerra. Sabe, ele já derramou muito sangue sobre a terra. Ele não pode construir uma casa para mim. Sabe, eu quero ler esse texto com você, meus irmãos, isso é uma chave espiritual para nós. Olha o que diz 1 Crônicas 22, verso 7. É algo poderoso que o Senhor tem para nos revelar nessa noite. Olha o que diz o texto.
Filho meu, quanto a mim, tive em minha mente para construir uma casa ao nome do Senhor meu Deus. Mas a palavra do Senhor veio a mim dizendo: tu tens derramado muito sangue e tens feito grandes guerras. Não edificarás uma casa ao meu nome, porque tens derramado muito sangue na terra perante mim. Presta atenção agora no próximo verso. Eis que te nascerá um filho, que será homem de repouso. Será um filho, que será isso, né? Eis que te nascerá um filho, que será homem de repouso, e eu lhe darei descanso de todos os seus inimigos ao redor. Seu nome será Salomão, pois eu darei paz e descanso a Israel nos seus dias. Sabe, meus irmãos, presta atenção aqui. A Bíblia vem dizendo para nós que então Davi, ele não podia edificar. Sabe, Davi, ele não podia edificar uma casa para Deus, porque ele era um homem de guerra, porque ele era um homem que derramou muito sangue. Sabe, mas Deus, em vez disso, Deus queria alguém que fosse um homem sereno. Sabe, outras traduções desse repouso aqui, fala, um homem sereno. Sabe, um homem de descanso, um homem cuja a vida ela fosse marcada pela paz e pela tranquilidade. E aqui, meus irmãos, eu quero compartilhar com você um princípio espiritual, mas antes, sabe, eu quero falar para você uma chave. Sabe aqui, em outras versões, homem de repouso, ou homem sereno, outras versões falam, sabe, a palavra no original, o significado dela é descanso, é descanso. Em outras palavras, eu estava dizendo para Davi, olha, você vai ter um filho, o filho do descanso, um homem, de descanso, e só ele vai poder edificar algo para mim. Só ele, você vai ter um filho, e esse filho, Deus já deu até um nome para o filho de Davi. Fala, olha, esse filho vai chamar Salomão. Sabe o que significa Salomão na palavra? Eu amo essas, Deus sempre traz o significado por trás das coisas e faz tanto sentido. Salomão, meus irmãos, significa homem do descanso, ou homem da paz. Sabe, Salomão, ele tinha como essência esse significado, o homem do descanso, o homem da paz. E presta atenção aqui, meus irmãos, esse princípio, sabe, homens de guerra, meus irmãos, tumultuados, agitados, ansiosos, estressados, angustiados, eles não podem construir nada para Deus. Sabe, nada para Deus. Talvez você tenha andado tão angustiado, tão estressado, tumultuado, agitado. Eu quero dizer para você, calma, esse não é o caminho que Deus tem para você. Para! Sabe, se a obra de Deus tem sido um fardo para você, para! Sabe, para, avalia. Corre para a essência, para a raiz, que Deus tem para você viver aqui nessa terra. Sabe, olha que princípio poderoso, meus irmãos. Davi, ele tinha um coração. Ele era o homem segundo o coração de Deus, mas Deus falou assim, ó, dessa maneira, Davi, você não serve para construir algo para mim. Sabe, você não serve, você não está qualificado para construir, edificar algo, habitação para mim. Sabe, isso é muito importante, meus irmãos. E eu falo para vocês de uma maneira pessoal. Como que você tem edificado a sua família? Como você tem edificado os seus negócios, a sua célula, o seu ministério? Quero falar para você. Sabe, Deus usa homens de descanso. Ele não usa homens de guerra. Deus não usa homens de guerra. Sabe, meus irmãos, o descanso é o princípio fundamental na edificação de qualquer coisa na sua vida. Sabe, não é por acaso, eu amo esse texto. Sabe, a única vez no Novo Testamento que Deus manda eu e você nós nos esforçarmos, sabe qual que é? Sabe, não há outra citação no Novo Testamento, nenhuma, a não ser essa que está lá em Hebreus 4:11. Sabe, o Senhor fala, olha, esforça-te para entrar no descanso. Sabe por que o Senhor fala para nós nos esforçarmos? Porque não é fácil. Fala sério. Esforçar, entrar no descanso, meus irmãos, de fato, exige de mim, de você, um esforço. O diabo, ele sabe muito bem, meus irmãos, que o homem e uma mulher agitada, perturbada, com guerras interiores, não pode edificar nada para Deus. Não pode edificar nada. Então, todo tempo o diabo quer resistir você, roubar a sua paz, roubar a sua fé, não deixar você nem descansar, nem para dormir. Todo tempo o diabo quer te acordar e te lembrar de coisas que você tem para fazer. Sabe, essa não é vontade de Deus para nós, amém?
Amém? Sabe, meus irmãos, é que eu não estou te falando de tirar férias, não. Sabe, ainda que férias é bom ou não? Amém? Sabe, mas eu estou falando, meus irmãos, sabe por que eu não estou falando de férias? Já aconteceu de você tirar um mês de férias e se for pesar na balança, eu não descansei, foi nada? Sabe, meus irmãos, descansar, eu preciso que você preste bastante atenção aqui. Sabe, descansar não é ficar parado, não. Sabe, descansar é confiar que você tem um Deus, né, um ser superior a você, que já fez tudo, que te ama, que não vai te deixar faltar nada. Sabe, que está no controle de todos os seus dias. Sabe, a Bíblia fala que antes de você ser formado, Ele já tinha escrito toda a sua história, meus irmãos. Qual que é a história que você acha que Deus escreveu para você? Sabe, é de necessidade, é de fadiga, é de depressão? Não. Sabe, não é essa vida que Deus tem para nós. Sabe, eu penso, meus irmãos, que não tem nada mais que entristeza o Espírito Santo do que um filho ansioso, sabe, depressivo, né, meus irmãos. É tão triste você perceber, né, filhos, eu quero citar eu e você, né, tendo um pai que pode suprir tudo, mas você anda, né, agitado. Você acha que seu pai, né, vai te deixar na chapada, né, que ele não vai suprir você? Eu quero dizer para você, meus irmãos, eu quero ser um canal de Deus para trazer alívio no seu coração nessa noite. Sabe, compartilhar essa palavra para você. Né, nós passamos um tempo de pandemia, meus irmãos, mas a maior pandemia que nós vivemos na nossa geração hoje é a ansiedade. Você percebe que é a raiz, né, de todas as doenças psicossomáticas, sabe, depressão, ansiedade, sabe, tudo, pânico, mau humor, todas elas. Mas o que Jesus falou para mim, para você? Olha, Jesus falou, olha, o que adianta? O que adianta você ganhar o mundo inteiro, sabe, perder a sua alma? Tem pessoas que têm gastado, né, tentado ganhar o mundo inteiro na força do braço, sabe, ganhar a empresa, negócio, dinheiro, né, enfim, né, ganhar o mundo inteiro e perder a alma. Sabe o que é perder a alma, meus irmãos? Sabe o que é perder a alma? Sabe, é perder a paz. Sabe, perder a alma é perder o descanso, é perder o propósito pelo qual você está vivo hoje, sabe, a relevância que você existe, sabe, isso é perder a alma. Jesus falou, olha, em paz me deito e logo eu pego no sono. Sabe, meus irmãos, sabe o que é isso? Sabe, Jesus fala para, né, Davi fala isso, nós em paz me deito e logo pego no sono. Sabe por quê? Só dorme de fato quem tem paz, só descansa quem tem paz. Sabe, quem anda ansioso, preocupado, fadigado, não pode de fato descansar de modo nenhum. Quantos estão me entendendo aqui? Amém? Sabe, meus irmãos, sabe, Deus nos chamou, meus irmãos, para ser uma pessoa de descanso. Sabe, esse é o título da minha mensagem. Deus nos chamou para sermos uma pessoa de descanso. E sabe por que o Senhor nos chamou para ser uma pessoa de descanso? Porque você só pode vencer as guerras das quais você é capaz de dormir. Sabe, o Senhor chamou você para ser um homem e uma mulher de descanso, porque você só vai ser capaz de vencer as guerras que você tem passado, se você for capaz de dormir diante delas. Você quer um exemplo? Vocês se lembram de Jesus? Certa vez a Bíblia conta para nós que Jesus estava num barco, com o propósito de chegar do outro lado. A Bíblia fala que, né, houve uma grande tempestade, né, naquele mar. E sabe, meus irmãos, a Bíblia fala que Jesus, ele dormia. Não é chocante? Sabe, Jesus dormia durante uma tempestade. Você sabe muito bem, os discípulos que estavam com Jesus, não eram passageiros de navio, de barco, de primeira viagem. Eles eram pescadores na sua maioria. Eles sabiam, né, entrar no barco, né, e perceber uma situação horrível, uma calamidade. Sabe, aqueles discípulos, meus irmãos, eles tinham certeza, o barco vai afundar. Hoje, ninguém sai daqui vivo, vão morrer. Meu Deus, Jesus! Eles gritam, Jesus, cadê Jesus? Vamos lá, acorda, sacode. Mas sabe o que é tão interessante, meus irmãos? Jesus, ele dormia no barco. Sabe por que Jesus, sabe, ele dormia no barco? Sabe, porque ele sabia muito bem quem estava balançando aquele barco. Sabe, Jesus sabia muito bem que não era Deus, né, mas era o diabo. Por isso que ele sabia, olha, eu nasci por um propósito. Sabe por que Jesus, meus irmãos, ele dormiu no meio de uma tempestade? Porque ele sabia o motivo pelo qual ele tinha nascido. Olha, eu nasci, Jesus, ele tinha clareza. Olha, eu nasci
e o meu fim, eu nasci para morrer. A única pessoa que nasceu para morrer foi Jesus. Ele falou, olha, eu nasci para morrer e o meu propósito é morrer na cruz, não é morrer no mar, então eu posso descansar. Sabe, eu quero te perguntar, você nasceu para quê? Sabe, será que é morrer numa depressão, num quarto? Qual foi o motivo pelo qual Deus te criou? Eu quero te perguntar. Jesus dormiu no barco porque ele sabia muito bem que o destino dele não era morrer no mar, mas na cruz. Sabe, se não fosse na cruz, nada poderia matá-lo. Nada poderia matá-lo, os religiosos não puderam. Sabe, nada, nem ninguém pôde matar Jesus, até ele cumprir o propósito que ele teve. Sabe, é interessante que a Bíblia fala então que Jesus, ele é despertado do sono, né, e quando ele acorda, ele repreende, né, a fúria dos ventos e a tempestade, né, cessa. Sabe, o mar se cala naquela hora. E sabe por que Jesus, ele tinha autoridade sobre aquela tempestade, meu irmão? Porque ele era capaz de descansar no meio delas. Sabe, eu quero dizer para você, talvez você não tenha tido sono, né, durante a noite, você tenha andado angustiado, preocupado, talvez com seus filhos, a sua casa, os seus problemas, enfim, talvez você está sofrendo com coisas que nem vieram acontecer. Eu quero declarar em nome de Jesus, o Senhor vai te dar uma paz que excede todo entendimento. Sabe, Senhor, você vai desfrutar, né, do propósito pelo qual Deus te chamou, que é paz, que é descanso. Sabe, no meio da tempestade, do furacão, as pessoas vão ficar impressionadas. Como que você dorme diante disso? Como que você está com tanta paz diante dessa situação, essa conta para pagar, essa enfermidade? Olha, eu não estou nem aí, eu tenho um Deus que cuida de mim, Ele me chamou para o descanso, eu vou descansar. Sabe, o Senhor não me chamou para ter doença aqui nessa terra, o Senhor não me chamou para eu ter miséria nessa terra, então eu vou descansar, né? Descansar no Senhor, amém? Eu quero ler com você um texto, está lá em Salmo 127. Jesus amado, tem 20 minutos só. Olha que diz Salmo 127, verso 1. Né, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Próximo versículo. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes aos seus amados. Ele os dá enquanto dormem. Sabe, meus irmãos, sabe, o que você tem pelejado? O que tem, né, angustiado você? Talvez, né, você também, assim como esse texto que esse salmo tem falado, né, você tem dormido tarde demais, né, você acorda cedo, você trabalha, você peleja, né, você está no seu limite, como eu mencionei, sabe, mas a palavra de Deus fala, olha, se o Senhor não edificar, em vão vai ser o teu trabalho. Para pensar, meus irmãos, o Senhor está no seu negócio? Você convida o Senhor para o seu dia a dia? Você convida o Espírito Santo para até limpar a casa? Fazer comida com você? Né? Dirigir o seu carro? Arrumar a vaga de estacionamento para você? Sabe, meus irmãos, às vezes nós sofremos tanto, pelejamos tanto, vivemos uma vida tão aquém daquela que o Senhor tem para nós, porque nós não inserimos o Senhor. Sabe, a Bíblia fala, olha que vai ser inútil o seu trabalho. Sabe, para pensar, pesa. Você tem inserido o Senhor, né, no seu dia a dia, nas coisas que você está fazendo. Eu quero falar, se você tem consagrado o Senhor, convidado o Espírito Santo, né, para trabalhar com você, né, educar os seus filhos, enfim, em tantas áreas, sabe, vai ser sucesso, você descansa. Sabe, Ele está nesse negócio, então você pode descansar. E é tão poderoso esse verso que eu acabei de ler com você. A Bíblia fala que o Senhor, Ele dá aos seus amados enquanto dormem. Sabe, meus irmãos, Ele não simplesmente... Ele vai te dar o sono do justo para você dormir. Sabe, não só o sono para você descansar, mas Ele vai suprir você em tudo aquilo que você precisa enquanto você está dormindo. Sabe, esse dormir aqui, eu quero falar para você, é um símbolo na Bíblia. Sabe, é um símbolo. Na verdade, dormir aqui significa você viver, né, todos os dias acordado, no estilo de vida. Eu tenho um pai que cuida de mim. Você fala, ué, então você está falando para mim que se eu tenho que descansar, eu tenho que sair do meu serviço? Não, meus irmãos. Sabe, para eu trabalhar. Trabalhe duro se for preciso, mas não trabalhe como um homem de guerra. Sabe, não trabalhe como um homem, né, de guerra que derrama sangue. Isso aponta, né, para o nosso esforço próprio. Sabe, trabalhe, faça tudo que você tem que fazer, mas trabalhe, faça, né, tendo a certeza, Deus está comigo. Sabe, eu posso trabalhar, mas no descanso de Deus. Posso trabalhar no descanso, que é Ele quem faz. Ele que vai dar o resultado, Ele que vai, né, eu tenho meta, Deus, o Senhor que vai mandar cliente para mim, porque se não for o Senhor, se o Senhor não edificar,
Sabe, em vão vai ser meu trabalho. Sabe, em vão vai ser o meu esforço para bater meta no final do mês. Vocês percebem isso, meus irmãos? Sabe, é tão interessante, eu quero abrir um parêntese aqui. Nós falamos sobre Salomão, mas Salomão, na palavra de Deus, ele tem um segundo nome. Sabe, Salomão também, ele tinha um segundo nome, está lá em 2 Samuel, não vou ler com você, mas a Bíblia fala que Salomão, ele também se chamava Gedidia, né? Gedidia. Sabe o que significa o nome Gedidia? Fala que esse nome Gedidia significa amado de Jeová, amado de Yahvé. Olha que poderoso, meus irmãos. Sabe, o homem que edifica, o homem que constrói casa para Deus, o homem que Deus chamou para fazer morada, sabe, ele é um homem de paz, sabe, ele é um homem de descanso, mas que sabe que é amado pelo Pai. Sabe, esse é o homem, né, que edifica algo para o Senhor. Esse é o homem que o Senhor chamou, o estilo de vida que o Senhor tem para mim e para você, o Senhor nos fez Gedidia. Sabe, amado, só aqueles que são de fato amados, têm essa revelação, essa compreensão, de fato pode desfrutar do descanso do Senhor. Amém? Sabe, você pode falar para esse irmão do seu lado, você é um Gedidia, meu irmão. Você é amado do Senhor. Sabe, Deus tem pensamentos de paz ao seu respeito, Ele te ama, Ele tem descanso para você. Amém? Sabe, Deus tem, né, desfrute para nós, meus irmãos. E é interessante, vai dar tempo. Lá no livro de Ruth, conta uma história, eu quero ler com você. Sabe, eu quero que você abra seu coração para esse texto que eu vou ler com você. Sabe, esse texto, esse versículo, pode de fato, eu quero até que você tire foto depois do Data Show, se você quiser também, você declarar essa verdade todos os dias da sua vida. Há um texto tão poderoso, meus irmãos, que eu creio que ele tem poder capaz de, né, anular as preocupações do seu coração. Sabe, esse texto está lá em Ruth, capítulo 3, verso 18. A Bíblia vem dizendo assim, ó. Então lhe disse Noemi, aqui esse texto é de Ruth. Noemi, que era sua sogra, falando para Ruth. Olha o que diz. Então lhe disse Noemi, espera, minha filha, até que saibais em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará, enquanto não se resolver este caso, ainda hoje. Eu quero resumir aqui para você, quero só fazer um plano de fundo aqui para os irmãos. Sabe, meus irmãos, Ruth, a sogra dela era Noemi, e Noemi e toda a sua família, num tempo de fome ali em Belém, eles foram para outra cidade, sabe, para outra terra, eles abandonaram casa, terras, sabe, foram para outra cidade para tentar um novo negócio. E a Bíblia fala então que Noemi, o marido de Noemi, ele morre. Sabe, Noemi, ela fica viúva, e se já não bastasse, sabe, Ruth, ela também perde o marido. E as duas, elas ficam viúvas, desesperadas, angustiadas, né, por conta daquela situação, todo aquele estado de fome que havia ali naquela cidade. Sabe, em certa ocasião, Noemi ali conversando com a sua nora, Ruth, ela se lembra. Ela fala, Ruth, nós temos um parente próximo. Sabe, nós temos um parente, ele se chama Boaz. Sabe, ele é um homem muito rico lá em Belém. Sabe, ele pode nos redimir. E se você passou pelo encontro, no momento da cruz, nós compartilhamos essa verdade. No Antigo Testamento havia uma lei, e essa lei se chamava a lei do resgate. Sabe, havia uma lei no Antigo Testamento que chamava a lei do resgate, na qual, né, permitia que, se você fosse alguém que tivesse muitas dívidas, não conseguisse pagar elas, né, a lei falava, se você não conseguisse, você tinha que vender seus animais. Se não conseguisse pagar a dívida, você vendia sua terra. Se não conseguisse, você vendia sua família, né, e se no final de tudo você não conseguisse pagar aquela dívida toda, você se vendia. Mas a Bíblia fala sobre essa lei do resgate, na qual fala para nós que se você tivesse um parente próximo, né, rico o suficiente, capaz o suficiente para te comprar de volta, ele podia te redimir. Sabe, essa é a história de Ruth. Sabe, Noemi, conversando com Ruth, fala, olha, nós temos um parente, vamos voltar lá para Belém. Vamos, né, vai lá e fala, né, com o Boaz, né, ele é seu parente. Quem sabe ele não redime você.
Quem sabe ele não é esse canal, essa pessoa que pode tirar você desse estado de preocupação, sabe, de escassez, de necessidade e mudar totalmente a sua vida. Sabe, é aqui que entra esse texto que eu li para vocês, lá em Ruth 3, verso 18. Perdão, volta lá. Ruth 3, verso 9. Olha o que Noemi falou para Ruth, né? Vai lá, conversa com Boaz, né? Se apresenta diante dele. A Bíblia lá no versículo 9 fala, olha, quem é você? Perguntou ele. Ela diz, sou sua serva Ruth, disse ela. Estenda sua capa sobre a sua serva, pois o Senhor é resgatador. O Senhor é resgatador. Sabe, depois de, né, Ruth ter ido falar com esse Boaz, esse resgatador, sabe, ele não respondeu de imediato. Sabe, Ruth, ela ficou ansiosa, preocupada. O que vai ser agora de nós, Noemi? O que vai ser de nós, minha sogra? A gente vai morrer de fome. O que ele vai falar? Mas eu quero ler com você, Ruth, capítulo 3, verso 18. Olha o que Noemi fala para Ruth. Então, Noemi diz, né, espera. Sabe, espera. Descansa. Sabe, minha filha, descansa. Até que saibais em que darão as coisas. Porque aquele homem não descansará enquanto não se resolver este caso ainda hoje. Sabe, meus irmãos, esse versículo é tão poderoso, sabe, meu coração está em ebulição aqui nessa hora em compartilhar com os irmãos. Sabe, Boaz, na verdade, ele é um tipo de Cristo no Velho Testamento. Sabe, Boaz ali, ele foi um remidor, né, alguém capaz de redimir aquela mulher. Você sabe muito bem o final da história, né? Ruth se casa com Boaz, a vida dela foi totalmente transformada. Mas Boaz aqui aponta, e essa história está escrita na palavra de Deus por causa de mim e de você. Sabe, nós tivemos um redentor, nós tivemos um parente próximo, capaz de nos redimir, de nos comprar de volta. Ele é Jesus. Sabe, Jesus, o próprio Deus, teve que vir na terra como um homem para se tornar o meu parente e o seu parente próximo. Só assim Deus podia cumprir a própria lei dele para nos resgatar. Sabe, o Senhor nos resgatou, amém? Sabe, esse texto que eu acabei de ler para você, é o Senhor dizendo para mim e para você, para, sabe, espera, porque aquele homem, sabe, o nosso resgatador, meus irmãos, ele não vai descansar. Sabe, o Senhor, ele não vai descansar até concluir, até resolver o meu e o seu caso, amém? Sabe, nós temos um Redentor. Sabe, ele não vai descansar até resolver o meu e o seu caso. Sabe, essa é a graça de Deus para nós, amém? Amém? Sabe, meus irmãos, eu quero dizer para você, sabe, eu não quero iludir para você, eu estou falando aqui sobre descanso, sabe, mas eu não posso mentir e dizer, é fácil. Assim como eu mencionei o texto que a Bíblia fala lá em Hebreus, olha, esforça-te para descansar. Meus irmãos, essa é uma guerra diária que nós temos que ter. Sabe, se fosse fácil, o Senhor não teria nos mandado esforçar para descansar. Sabe, o diabo o tempo todo, ele vai cercar você, né, de pensamentos, de ativismos, né, na sua mente. Mas eu quero dizer para você, entra no descanso. Sabe, toma para você o estilo de vida. Deus, eu quero descansar. Sabe, perceba, meus irmãos, para algumas pessoas, pregar para mim parece ser tão fácil. Para você, que veio aqui de fora. Sabe, mas você acha que para mim não foi uma luta preparar essa palavra? Será que eu vou dar conta? Será que eu vou pregar? Será que eu vou dar... Meus irmãos, sabe, ontem à noite terminando, nem tinha terminado toda essa palavra, falei, tá bom, chega, vou viver agora essa palavra que eu estou preparando. Sabe, eu vou descansar, vou dormir, não vou acordar mais cedo, vou dormir, é muito, né? E Deus que vai fazer, eu quero dizer para você, sabe, nas coisas mais pequenas, perceba, o que está roubando a sua paz? O que está roubando a sua paz? O que está roubando o seu sono? Sabe o que angustia a sua alma? Sabe, eu quero dizer para você, não é o estilo de vida que Deus tem para você. Sabe, eu queria encerrar essa palavra, né, compartilhando com você. Eu já estou indo para o final, sabe, mas eu preciso mostrar para você o maior descanso que já aconteceu na terra. Sabe, o maior descanso que aconteceu na terra foi na cruz, você sabia disso? O maior descanso que já houve na terra foi na cruz. E eu quero ler com você um texto, está lá em Mateus capítulo 8, verso 20. Sabe, é uma declaração tão interessante de Jesus nesse texto, né? Mateus capítulo 8, verso 20, perdão.
Olha o que Jesus vem dizendo. A Bíblia, Jesus vem falando, olha, as raposas têm seus covis, as aves dos céus têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Você pode repetir comigo? Mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Não é chocante, meus irmãos? Sabe, eu comecei essa palavra falando sobre Deus. Sabe, Ele formou todas as coisas. Sabe, Ele é criador de todas as coisas. Sabe, Ele é o Senhor do sábado. Ele é o próprio sábado, o descanso. Mas a Bíblia fala que, contudo, Ele não tinha aonde reclinar a cabeça. Eu quero que você guarde essa palavra. Sabe, Jesus aqui nesse texto, Ele não tinha onde reclinar a cabeça. Mas olha o que a palavra de Deus diz lá na cruz. Sabe, nos últimos momentos de Jesus aqui na terra, como um homem, né, físico, natural aqui nessa terra. Sabe, Jesus, nas suas últimas palavras, Ele diz algo chocante. Eu quero ler com você lá em João, capítulo 19, verso 30. João, capítulo 19, verso 30. Olha o que Jesus vem dizendo. Quando Jesus tomou o vinagre, Ele disse, olha, está consumado. Tetelestai, está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Uau, meus irmãos. Presta atenção nesse texto aqui de João. A Bíblia fala que então Jesus tomou o vinagre, diz está consumado, inclinando a cabeça, Ele entregou o seu espírito. Sabe, meus irmãos, essa palavra inclinado aqui, no original, no grego, é clino. Sabe, é a mesma palavra, né, usada, né, no versículo anterior que eu li com vocês lá em Mateus 8. Sabe, que, na qual o Senhor fala, olha que Ele não tinha repouso. Ele não tinha onde reclinar, sabe, colocar a cabeça, mas aqui na cruz, as suas últimas palavras, depois que Ele diz, está consumado, a Bíblia faz questão de mencionar, Ele inclinou a cabeça. Sabe, meus irmãos, isso é tão poderoso. Sabe, Jesus, Ele não teve descanso enquanto Ele passou na terra, até que Ele cumpriu a sua obra. Sabe, até que Ele cumprisse o propósito pelo qual Ele nasceu, que é dar para mim e você o descanso aqui na terra. Sabe, o Senhor Jesus, Ele não teve onde inclinar a cabeça, repousar, né, a cabeça, até que Ele cumprisse a obra perfeita na cruz, para que hoje eu e você, nós pudéssemos desfrutar de descanso, amém? Sabe, meus irmãos, você não tem que ganhar uma cura. Sabe, talvez você tenha corrido atrás de tantas coisas, né, para receber, ganhar, conquistar na força do seu braço, conquistar prosperidade, conquistar, sabe, uma bênção. Sabe, eu quero dizer para você, o caminho que Deus tem para mim e para você não é uma questão de ganhar, mas é uma questão de receber. Sabe, Deus já consumiu a obra dele no Calvário. Sabe, Ele já consumiu, né, o seu papel. Sabe, para que hoje eu e você nós pudéssemos entrar de verdade, no verdadeiro descanso que Ele tem para nós. Sabe, não é um descanso que o mundo fala. Sabe, não é uma paz, a Bíblia diz para nós, não é uma paz que o mundo pode dar, mas é uma paz que excede todo entendimento. Você nem vai entender tamanha paz, tamanha certeza, tamanha tranquilidade que Deus quer colocar no seu coração, amém? Sabe, para encerrar, sabe, eu queria ler 2 últimos versículos. Um deles está lá em Mateus 11, versículo 28. Sabe que o Senhor fala sobre o nosso verdadeiro descanso, é nele. O verdadeiro descanso, meu irmão, é nele. A Bíblia vem dizendo assim em Mateus 11, 28, olha, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Sabe, em outras versões, sabe, vinde a mim, todos que estáis cansados, que eu vou dar descanso para você. Sabe, o Senhor quer dar descanso para você. Você não tem que pagar. Sabe, você não precisa ser alguém certinho demais. Talvez você ache que a luta que você está vivendo, afinal de contas eu plantei. Sabe, como que Deus vai me dar um descanso? Eu que preciso pelejar. Eu quero dizer para você, meus irmãos, sabe, você não precisa ser um santarrão. Sabe, o Senhor não exige nada de você. Ele só fala assim, só vem, eu tenho descanso disponível para você. Sabe, eu tenho sono disponível para você. Sabe, eu tenho sono disponível para você. Sabe, esse é o verdadeiro descanso que Deus tem para nós. Descansa nele.
Corre para Ele. Eu queria encerrar. O pessoal do louvor vai ministrar uma canção aqui. Quero orar com você. Eu queria te convidar a ficar de pé nessa hora. Sabe, há um texto lá em Isaías, capítulo 64, verso 4. Olha o que o Senhor diz para nós. Esse é o último versículo que eu quero ler com você. Olha, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha, meus irmãos, para aquele que nele espera, para aquele que nele descansa, para aquele que nele confia. Eu quero dizer para você, meus irmãos, se você chegou aqui tão atribulado, tão cansado, tão no seu limite, talvez você tenha vivido crises existenciais, depressão, angústias. Sabe, eu quero dizer para você, o Senhor te trouxe aqui que Ele quer trazer refrigério para o seu coração. Sabe, ninguém viu, nem ouvido ouviu um Deus como esse que trabalha. Sabe, nós temos um Deus que não dorme, que Ele trabalha, né, dia e noite para abençoar você. Sabe, o pessoal do louvor vai ministrar essa canção e eu quero que você, né, do seu jeito, fala para o Senhor: Deus, eu tenho andado tão angustiado, eu tenho andado tão cansado. Sabe, meus irmãos, talvez você se sente tão ocupado de descansar. Sabe, eu quero falar para você, esse é o estilo de vida que Ele tem para você. Sabe, Ele nunca te deixou, Ele nunca vai te deixar e jamais vai te abandonar. Jamais. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Oh, Deus, revela o seu amor. Nós somos esses que somos amados pelo Senhor. Oh, Jesus. Acharei conforto em Fala pro Senhor. Qual que é o socorro que você precisa, meu irmão? Qual que é o descanso que você precisa? Qual que é a paz que você precisa? Fala pra Ele. Ele está falando para você: vem, filho. Vem, filho. Vem a mim que eu tenho descanso para você. Corre para Ele, corre para Ele. Em teus braços é. Sabe, nesse momento, meu irmão, eu queria que nós nos ajuntássemos. Sabe, eu queria chamar você aqui à frente, mas não vai caber. Sabe, se você tem andado angustiado, sem sono, né? Sem paz. Sabe, a palavra de Deus diz que Ele tem paz ao seu respeito. Deus tem pensamentos de paz ao seu respeito, pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Eu queria que, por um minuto apenas, sabe, você se juntasse com essa pessoa e declarasse, ministrasse esse descanso. Sabe, se ajunte com essa pessoa, comece a ministrar sobre a vida dela, comece a declarar o descanso. Deus, em nome de Jesus, eu quero declarar, Deus, o descanso do Senhor, a paz do Senhor. Deus, que excede todo entendimento, Deus, possa alcançar os meus irmãos. Deus, que eles sejam tomados, arrebatados, Deus, ó Pai, com a Tua paz, com o Teu descanso. Ó Deus, que eles tenham essa certeza, Deus, olhos abertos, eles são amados pelo Senhor. Eles são, assim como Salomão, filhos amados do Senhor. Ó Espírito Santo, nós declaramos, Deus, nós queremos recair na Tua graça. Nós queremos recair, Deus, nos Teus braços, Deus. Oh, Espírito Santo. Recai da graça. Você pode falar isso pro Senhor: Deus, eu quero me lançar na Sua graça.
Recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça. Oh, Deus. Eu recaio de novo em tuas mãos. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Declare o recaio. Recaio em tua graça. Faça dessa canção, meus irmãos, sua oração. Fala pro Senhor que você quer se lançar nele. Você quer se lançar nele, desse lugar que você não quer sair. Recai em tua graça. Eu recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, eu acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é meu descanso. Obrigado, Jesus. Em teus braços é meu descanso. Se no nosso descanso. Em teus braços é meu descanso. Abraça-nos, Deus, nessa hora. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços. Aleluia. Oh, Deus, nós te louvamos por essa noite. Deus, que essa palavra, Deus, ó Pai, seja um memorial no nosso coração. Nós queremos repreender nessa hora todo desarranjo no nosso coração, toda preocupação, toda depressão, Deus, toda angústia, toda insônia, Deus, tudo aquilo que quer nos roubar da paz que o Senhor conquistou naquela cruz. Nós repreendemos essa hora. Nós queremos declarar, Deus, nós teremos a melhor noite de sono nessa noite. Deus, nós vamos experimentar os melhores dias, Deus, debaixo da tua paz, debaixo da promessa do Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós tomamos posse nessa hora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Aleluia. Sabe, nós estamos encerrados. Eu não sei se tem lanche lá fora. Tem? Tem coxinha lá fora, se você quiser comer. Mas não vai embora sem declarar essa verdade na vida desse irmão. Fala para ele, né, que o descanso do Senhor te persiga, que a bondade do Senhor te cerque de todos os lados, né? Você vai ter o maior descanso da sua vida no Senhor, amém? Sabe, abençoa essa pessoa. Em nome de Jesus, nós estamos encerrados. Sabe, você possa ter uma semana abençoada, meus irmãos. Aleluia, aleluia.